Olá, meu amado, que Deus esteja abençoando a tua vida. Quero aqui iniciar esse vídeo mais uma vez orando por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa a cada pessoa que assiste essa mensagem, que o Senhor visite os corações que estão feridos, esteja curando os corpos, renovando a vida espiritual, abrindo as portas, Senhor, e acima de tudo isso, salvando aquele que não te conhece, Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quero indicar para você que é estudioso da palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, que você faça o curso hebraico bíblico da ETICHER. Eu recomendo, porque realmente você vai ser edificado a fazer esse curso. Você vai ver a palavra de Deus de uma nova maneira, de uma maneira mais profunda, né? É uma bênção. Você vai estudar a língua sagrada, que é o hebraico bíblico. Eu sempre aqui mostro o livro, que é um livro, quando você faz esse curso, você recebe esse livro aqui, o Hebraico Bíblico A. Você recebe um e-book, um livro digital. Você vai estudar, você vai ver qual é o seu melhor horário, você vai estudar pela internet, em casa, e com certeza, se você dedicar 1-2 horas por dia para estudar, você se dedicando, com certeza você vai aprender o hebraico bíblico, e você vai ter um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. Então eu recomendo para você o curso hebraico bíblico da ETICHER. Acesse o site kadoshcomunicaçõesmarketing.com e acesse ali a página da ETICHER. Eu quero ler aqui um texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, a partir do versículo 45, Mateus 27. Assim diz a palavra do Eterno: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebedido de vinagre, colocou-a na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando em outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Eu li Mateus 27, do versículo 45 ao versículo 56, que fala sobre a crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a morte do Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, na cruz, o que para os judeus é um escândalo e para os gregos é uma loucura. A crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo é escândalo para os judeus, porque no livro de Deuteronômio,
chamado em língua hebraica de Devarim, no capítulo 21, foi escrito por Moisés que maldito é aquele que for pendurado em um madeiro, e o seu corpo não permanecerá pendurado no madeiro até o romper da alva, o início do outro dia, ou no sábado, para que a terra não seja amaldiçoada. Então, os judeus entendiam e entendem que quando alguém era morto, pendurado em um madeiro, esse era maldito de Deus. Então, aceitar que o Messias, o ungido do Senhor, foi pendurado em um madeiro, de fato, para a mente de um estudioso, de um judeu, é um escândalo. Mas as Escrituras Sagradas, em Isaías 53, no Salmo 22, textos que falam que traspassaram-lhe as mãos e os pés, em toda a Escritura Sagrada, no Antigo Testamento, já apontava para o Calvário, e todos os sacrifícios no livro de Levítico, a imolação daqueles cordeiros, apontava que alguém iria assumir a culpa no lugar da nação de Israel. Alguém ia morrer e derramar o seu sangue, ser imolado em favor do seu povo. Por isso que João Batista, quando viu o Senhor, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ano após ano o Cordeiro era imolado no Yom Kippur, ou o dia do perdão, o dia da expiação pelos pecados da nação de Israel, e todos os anos havia aquele sacrifício, e eles nunca se sentiram totalmente perdoados. Então, quando o Senhor foi pendurado na cruz, houve, na hora sexta, desde a hora sexta até a hora nona, de meio-dia até 3 horas, houve trevas sobre a terra, pois o próprio Senhor disse, quando estava no Getsemane, que aquele momento era um momento do poder das trevas. Quando, por volta da hora nona, 3 horas da tarde, ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que é o mesmo texto que está lá no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Davi, o rei Davi, 1000 anos antes, ele proferiu o Salmo 22, que é um salmo que fala muito do Calvário, muito da obra da cruz. E ali disseram que ele estava chamando por Elias, e pegaram e colocaram uma esponja com vinagre, colocaram na sua boca. No Salmo 22 diz: na minha angústia tive sede, me deram a beber vinagre. Isso foi cumprido aqui na pessoa do Senhor. E ele entregou o Espírito, ele rendeu o Espírito. A última frase que ele disse foi: está consumado. Quando Jesus entrega o seu Espírito, o véu do santuário é rasgado em 2 partes, de alto a baixo. O véu que havia no Santo dos Santos. Há um terremoto, e o centurião, juntamente com aqueles soldados, eles reconhecem que aquele homem que foi crucificado era o Filho de Deus. Estavam ali aos pés da cruz Maria Madalena, a quem Jesus havia perdoado, ela que tinha sido liberta de 7 espíritos malignos. Estava Maria, mãe de Tiago e de José, que era Maria, que foi a que era mãe de Jesus, né? Mas aqui o texto vai dizer que ela é mãe de Tiago e de José. Tiago e José eram irmãos do Senhor, se bem que nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. E estava a mulher de Zebedeu, que era mãe de Tiago e João, que eram dos apóstolos mais, 2 dos apóstolos mais próximos do Senhor. Essas mulheres estavam aos pés da cruz. Maria Madalena, Maria e a esposa de Zebedeu. A morte de Jesus na cruz
fala de justificação. Ele se tornou o justo pelos injustos. A morte de Jesus na cruz fala de expiação. Expiar significa cobrir. Jesus cobriu o nosso pecado ali na cruz. A morte de Jesus na cruz fala de perdão. Quando o sangue de Jesus caiu no chão, a terra recebeu o sangue que clama por misericórdia. O escritor aos Hebreus vai dizer que o sangue de Abel clamou por justiça, mas o sangue de Jesus clama por promessas superiores. O sangue de Jesus clama que a justiça foi feita. A morte de Jesus na cruz é a sabedoria de Deus e é o poder de Deus. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, e a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A morte de Jesus na cruz, ela fala de que ele se tornou maldição em nosso lugar para que nós fôssemos abençoados. Ele disse lá em João capítulo 3, que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A serpente de bronze que foi levantada no deserto. Então a morte de Jesus na cruz é a mensagem mais profunda e é a maior manifestação do caráter de Deus. Deus, em permitir o seu Filho ser crucificado, estava mostrando que ele é justo, pois ele julgou o pecado e condenou em Jesus, e que ele é misericordioso, porque toda pessoa que se arrepende dos pecados e aceita o sacrifício que Jesus fez na cruz é perdoado. Deus é justo e é misericordioso. O pecado que Adão cometeu foi julgado e condenado, e por isso Jesus Cristo teve que morrer para levar o pecado. E aqui o texto vai dizer que quando Jesus ressuscitou, muitos mortos também ressuscitaram e entraram em Jerusalém, e muitas pessoas saíram do sepulcro e apareceram a muitos. Houve a natureza ali, houve um grande terremoto, o sol foi coberto. Podemos entender também que a criação ficou como que o sol escondeu a sua luz, como que sendo também um protesto de o luto da criação pela morte do Filho de Deus. Mas o fato também é que ao terceiro dia ele ressuscitou e passou 40 dias aqui na terra, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Ele está vivo. E a cruz, a morte dele na cruz, é a mensagem que vai ser lembrada eternamente. Em Apocalipse, o nome que é citado sobre Jesus é o Cordeiro, que aponta para o sacrifício dele na cruz. Ele será eternamente lembrado como Cordeiro. O apóstolo João viu de pé como vencedor o Cordeiro que tinha 7 chifres e 7 olhos. E foi perguntado, o ancião de dias chorou porque um anjo perguntou: quem pode abrir o livro e desatar os selos? E ali um dos anciãos disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então Jesus, ele tem méritos para desatar os 7 selos do livro que está na mão do Todo-Poderoso, porque ele morreu e com o seu sangue comprou povos de todas as tribos, de todas as raças, línguas e nações. Então, a única possibilidade de uma pessoa se achegar a Deus é aceitando o sacrifício que Jesus fez lá na cruz, o sangue que ele derramou lá na cruz. Sejam judeus
ou gentil, todos são justificados pelo sangue do Cordeiro. A única maneira de se aproximar de Deus é através do sangue de Yeshua HaMashiach, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Eu deixo aqui essa breve meditação sobre o Calvário. Calvário, a morte do Senhor na cruz é a maior revelação de Deus. Desde o primeiro livro até Jesus se manifestar, Deus tem se manifestado aos homens, Deus tem mostrado o seu caráter. E a maior revelação do caráter de Deus foi a morte do Senhor na cruz. Quando olhamos para a cruz, vemos o Eterno, que é justo, que condenou o pecado do seu próprio Filho e que é misericordioso. Então, se Deus não poupou o seu Filho, a quem se tornou pecado por nós, sem ser pecador, mas ele tomou o cálice da ira de Deus. Se Deus, quando o Senhor disse, Deus meu, por que me desamparaste? É porque ali ele se tornou pecado e ali o Pai se separou por um momento do Filho pela ira, pela santidade que o próprio Eterno tem. Jesus se tornou pecado por nós. Imagine o que vai acontecer com aqueles que são verdadeiramente pecadores. Então, que você possa ter consciência que a única possibilidade de salvação está na pessoa de Jesus e que Ele, na sua morte, na cruz do Calvário, levou sobre si nossos pecados e nossas enfermidades e que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.